Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o segundo dia do julgamento do Bolsonaro, né? Tal como eu fiz ontem, eu não vi nada de especial, não sei nem por que acompanhar esses primeiros dias, é só burocracia de fato, mas eu entendo que muita gente quer saber como é que a coisa andou, então eu vou falar sobre isso também. E, bom, não teve nenhuma novidade, tá? Houve alguma crítica, né? O Paulo Figueiredo, por exemplo, criticou que achou que os advogados de defesa deveriam ter aproveitado a opinião, as argumentações finais para criticar o Alexandre de Moraes, criticar o STF, esse tipo de coisa, e não para fazer a defesa técnica propriamente dita, porque na verdade é que a defesa técnica é inútil nesse caso. Esse não é um projeto, não é um processo regular, não é um processo jurídico, né? Mas eu discordo disso. Eu acho que os advogados estavam se protegendo ao fazer a defesa de forma técnica. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bafo de Pinga, mais feio que tombo com mão no bolso, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o segundo dia do julgamento do ex-presidente, o que a gente teve foi, mais uma vez, as alegações finais de mais 4 réus, do próprio Bolsonaro e de mais outros 3 réus aqui nessa primeira leva, né? Isso complementou o primeiro dia. O primeiro dia a gente teve o relatório do Alexandre de Moraes, em que ele descreveu, deveria ter descrito como é que foi o processo de forma isenta, mas o Alexandre de Moraes já deixou claro, absolutamente claro, que vai condenar Bolsonaro, que Bolsonaro é culpado, que teve golpe de Estado, que não sei o que lá. Enfim, ele não consegue se conter, né? Ele é promotor, ele não é juiz, né? Enfim, e depois teria a condenação pelo Gonê. Isso aconteceu também, foi muito rápido, tanto o relatório do Alexandre de Moraes quanto o Gonê. E aí depois vieram os primeiros depoimentos dos réus, né? Então isso foi ontem. Hoje tivemos mais 4 depoimentos, 4 alegações finais, né? É a última oportunidade do advogado, né, expor o caso do cliente, dizer porque que o seu cliente merece a absolvição, ou então qualquer coisa que seja razoável nisso daí, né? Enfim, não teve, na verdade, nenhuma mudança, nada diferente do que a gente espera. As argumentações, o Bolsonaro falou que é inocente, que não tem prova que os liguem aos atos golpistas, e é um fato, né? O atos golpistas que eles querem dizer aqui é o 8 de janeiro. O 8 de janeiro o Bolsonaro não estava no Brasil. Bolsonaro, antes de viajar, fez um daqueles programas dele que ele fazia, sempre live, e pediu para o pessoal ir embora, falou para o pessoal ir embora dos quartéis, não queria mais nada, e que quanto aos planos de assassinar autoridades, ele nem sabia disso, não tinha nada a ver com ele, né? E, de fato, eram coisas que foram meras colocações das pessoas, né? Também falou que os atos preparatórios, e não houve tentativa de golpe, ou seja, o fato de terem uma minuta não faz sentido, é ato preparatório, e todas as medidas discutidas estavam previstas na Constituição. Era um estado de sítio, então meio que não tem lógica isso daí, né? A defesa então pediu a absolvição do Bolsonaro e disse que uma pena de 30 anos de prisão não seria razoável. Por que ele está falando isso? Repara que quando você faz a defesa, você tem que fazer a defesa de tudo. Então, se o juiz não considerar o seu primeiro aspecto, o segundo tem que defender também. Então você defende tudo. Então, primeiro ele falou que não tem ligação nenhuma, coisa e tal, e pediu absolvição. Mas, se o juiz considerar que isso absolvição não é verdade, ou seja, vai condenar ele, então também que 30 anos, que foi o quanto o Gonê pediu, não seria razoável, também teria que ser menor a duração da pena, né? Enfim, de novo, foi uma defesa técnica, né? Isso foi uma coisa que algumas pessoas não gostaram, esperavam que os advogados fossem mais prolixos, que falassem mais para o público e não como uma defesa técnica. Mas qual que é o problema que acontece nesse momento, né? Depois que teve os depoimentos lá com o STF, muito provavelmente o pessoal do STF ameaçou os advogados do Bolsonaro, os advogados de defesa, por questão de defesa técnica e defesa midiática. Isso existe, tá? Se o advogado começa na defesa a invocar coisas fora do processo, não faz uma defesa técnica, ele pode ser sancionado pelo juiz, ele pode sofrer consequências ele próprio. Então, o que eu imagino que aconteceu foi isso, tanto que todos os advogados foram na mesma linha. E ao contrário dos depoimentos que aconteceram algumas semanas atrás, que a gente acompanhou aqui, foram todos muito técnicos, muito focados mesmo em fazer a defesa técnica, né? Ou seja, eram os advogados se protegendo, eles próprios ameaçados pelo Alexandre de Moraes, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Enfim, todo mundo sabe que não adianta essa defesa, seja qual for a decisão desse tribunal, já está decidido, é uma decisão política, não é uma decisão jurídica, juridicamente não tem nenhuma base, né?
Depois disso teve a defesa do Braga Neto, do Augusto Heleno e do Paulo Sérgio Nogueira. O defensor do Augusto Heleno foi o único que reclamou de forma mais contundente do Alexandre de Moraes, acusou mais de perseguição e não sei o que lá, mas mesmo ele também fez uma defesa técnica no final das contas. Essa foi a situação do que aconteceu nesse segundo dia. Não vai fazer nenhuma diferença, como eu falei. O que faz diferença no final das contas, né? A primeira coisa, a acusação feita lá no Senado pelo Tagliaferro. Isso mexeu. Você viu que saiu em todos os grandes jornais aqui no Brasil. É um escândalo tão grande que não tinha como esconder esse negócio, essa denúncia do Tagliaferro. O Alexandre de Moraes fraudou documentos nesse processo. Isso é uma coisa absurda, né? Tanto que o Alexandre de Moraes rebateu, respondeu, né? Lógico que a resposta é aquela resposta protocolar. Ele disse aqui, ó, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes esclarece que no curso das investigações, nos termos regimentais e não sei o que lá, não houve nenhuma atividade ilícita, não teve nada de errado, não sei o que lá, os relatórios descreviam postagens ilícitas de maneira objetiva e não sei o que lá, vários relatórios foram juntados e não teve nenhuma irregularidade, está tudo certo, tudo regular e oficialmente nos atos. Ou seja, simplesmente falar que não tem nada disso. Sendo que o Tagliaferro mostrou claramente um documento com a data do dia 22, mas que no metadado do documento fala que foi criado no dia 28. Então, sim, houve fraude ali, claramente houve fraude, além do próprio testemunho dele, que trabalhou para fazer esse relatório, né? Ele teria feito esse relatório, segundo ele, a pedido do Alexandre de Moraes. Então, isso daqui que eu acho que é mais importante, no final das contas, para encurralar o Alexandre de Moraes, para deixar claro a questão do quão político, quão perseguida é esse julgamento, né? Como colocou aqui o pessoal do Estadão, o Moraes passou de relator a acusado no meio do julgamento do Bolsonaro. E é verdade, porque o que ele fez foi extremamente grave nessa história, né? E bom, e a saída dessa coisa toda, como eu já falei para vocês, do ponto de vista jurídico não tem o que fazer, a decisão vai ser política. De novo, eu disse para vocês já várias vezes isso. Há 2 meses atrás eu não tinha dúvida que o Bolsonaro seria condenado. Eu sinceramente não sei, mas vamos ver o que vai acontecer na votação. A votação vai ser no dia 9 e 10, ou seja, vai ser na terça e quarta-feira da semana que vem. E como eu disse para vocês, é muito importante que esse julgamento é um julgamento político, então é muito importante que seja grande a manifestação no dia 7 de setembro. Lá vai ter em vários lugares do Brasil, aqui em Copacabana vai ser ali na Avenida Atlântica, eu vou estar no posto 5. Geralmente não é no posto 5 não, está um pouco separado ali, mas eu costumo esperar o pessoal no posto 5. Aí depois do posto 5 eu vou para onde é a manifestação lá junto com o pessoal. Então, no dia 7 de setembro, às 11 horas da manhã, eu vou chegar às 11 horas da manhã lá no calçadão ali. Quem quiser se encontrar lá, a gente vai estar ali no posto 5. E dali a gente vai caminhando até onde for a manifestação e participamos da manifestação lá, né? E bom, é muito importante que seja grande para a gente botar pressão política nesse pessoal. Eu acho que é o mais importante de tudo. Porque a solução que tem aqui, ou os outros ministros vão botar a mão na consciência, perceber o absurdo que estão fazendo, o buraco que estão jogando no Brasil e voltar atrás nessa coisa toda, ou a gente vai ter que sair pela anistia, tá? A anistia está muito forte, tá? Parece que na Câmara já está tudo certo. O Tarcísio foi fundamental nessa história, ele foi na Câmara, convenceu o pessoal a votar. O Tarcísio, por que o Tarcísio tem essa força? Porque muitos deputados sabem que o Tarcísio tem uma chance enorme de ser eleito ano que vem presidente da República. Então muitos deles querem ajudar o Tarcísio agora. Lembra, o poder atual seu depende do seu poder futuro. O Lula, por que os partidos estão saindo da base do Lula? Porque já estão vendo que o Lula ano que vem não vai conseguir se reeleger. Então, por que eu vou ficar com esse cara aqui, obedecendo esse cara aqui, se ano que vem ele não vai ter poder mais, né? O Tarcísio é o contrário. Eu vou ajudar o Tarcísio agora porque ele vai lembrar do meu nome. Ano que vem, quando ele for presidente, ele vai lembrar do meu nome. É assim que funciona o poder. Então o Tarcísio foi lá, impôs o nome dele, colocou isso, e olha, não foi por pouco não, tá? Porque o pessoal da oposição ficou chateado aqui. Parlamentares querem Tarcísio investigado por suposta obstrução ao articular anistia. Não preciso nem explicar para vocês que isso aqui é uma idiotice completa, que não tem lógica nenhuma. Você articular anistia é direito de qualquer político, ele não está fazendo nada para obstruir o julgamento do STF. O STF está fazendo o julgamento conforme quer. Agora, a anistia é prerrogativa do Congresso. A anistia é prerrogativa. Então ele está fazendo a prerrogativa dele, é direito dele fazer isso, né? Mas, dada a situação que nós estamos vivendo no Brasil, em que a lei meio que é o que está na cabeça do Alexandre de Moraes, não importa a Constituição, não importa a lei, não importa nada,
não deixa de ser um risco que o Tarcísio está correndo aqui, e eu quero chamar a atenção para vocês, ele está correndo esse risco para ajudar Bolsonaro, tá? E conversou com Malafaia, conversou com um monte de ministros do STF, e daí eu falo para vocês, olha só, a importância dele manter a porta aberta com o STF. Muita gente quer alguém para brigar com o STF, não, que tem que bater, tem que brigar, tem que botar na cadeia, coisa e tal. A gente vai chegar lá, cara, calma, a gente vai chegar lá. Deixa a gente empatar esse jogo primeiro para virar depois. É importante o Tarcísio manter um bom contato com o pessoal do STF, inclusive com o Alexandre de Moraes. O Tarcísio tem cacife para conversar até com o Alexandre de Moraes. Então é ótimo, isso é excelente. Não tem outra saída que não seja uma negociação desse tipo. E o Valdemar da Costa Neto também diz que já garante votos para aprovar a anistia para a Câmara. A impressão que dá é que a Câmara já jogou a toalha, tá? Tanto que o Lula já almoçou com o Alcolumbre e o Alcolumbre saiu depois do almoço com o Lula dizendo que vai construir um projeto alternativo à anistia que não contempla Bolsonaro e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, sabe lá quantos milhões de reais que o Lula deu para o Alcolumbre para sair com essa história toda aqui, para ele tentar barrar no Senado essa coisa. Essa pauta da anistia não vai ser fácil de aprovar não, tá? Na Câmara, eu acho que passa agora. O próprio pessoal já fala aqui, ó, em determinado momento o pessoal já fala aqui que está vendo o ambiente adverso aqui, ó. Planalto vê cenário adverso na Câmara. Cresceu muito com a entrada do Tarcísio às negociações pela anistia. Na Câmara, a proposta de anistia geral, ampla, geral e restrita. O texto já conta com o apoio do PL, Partido de Bolsonaro, Republicanos, União Brasil, PP e parte significativa do PSD. Então, ou seja, a percepção do Palácio do Planalto é que a situação na Câmara hoje já era. Vai ser aprovada a anistia na Câmara. Então eles querem barrar no Senado. E eu não sei se vão conseguir barrar no Senado ou não. Por mais que o Alcolumbre esteja fazendo essa coisa toda aqui, não, porque vão aprovar um projeto que vai ser um projeto que só dá uma diminuiçãozinha de pena e não sei o que lá e resolve os problemas. É lógico, o Alcolumbre vai ser muito pressionado para isso, mas ele não tem jeito, isso vai passar no Senado também, porque tem uma pressão muito grande. Tal como a gente teve que fazer uma pressão enorme para isso passar na Câmara, vai ser necessário uma pressão muito grande para isso passar no Senado. Então é isso que está acontecendo, eu tenho certeza que vai fazer. É porque a pressão no Senado não começou ainda, por isso que o nhonho aqui do Alcolumbre ainda está falando essas coisas aqui, né? E, de novo, aí vai ter dificuldade do Lula. O Lula vai vetar, certamente, mas não vai vetar de primeira. Porque se ele vetar de primeira, a coisa é mais rápida, é só o Congresso derrubar o veto. Ele vai esperar os 45 dias que ele tem para decidir o veto ou sanção de uma lei, e vai vetar no último dia. Depois disso, o Congresso pode derrubar o veto dele, e aí certamente essa questão ainda vai ser judicializada, ainda vai para o STF, mas aí é o que eu falo para vocês. E mesmo que o Alexandre de Moraes continue dobrando a aposta e condenando o Bolsonaro e votando contra e não sei o que lá, e seja acompanhado por alguns ministros, eu acredito que a maior parte dos ministros vai fazer a coisa correta e vai jogar a toalha. Vai falar, não, absurdo, coisa e tal, mas a Câmara aprovou, é prerrogativa deles, então beleza, tá valendo a anistia. Então eu acho que é esse que é o caminho que a gente vai ter, né? A dúvida é se a gente vai precisar desse caminho todo ou se o STF, percebendo que está encurralado, que não vai adiantar de nada esse negócio dele. Porque, veja, qual que é o problema do STF nesse negócio? O problema do STF é que eles querem convencer a sociedade brasileira que é proibido ser bolsonarista. Ser bolsonarista é o mesmo que ser golpista. É o que eles querem impor como ideia na sociedade brasileira. E eles estão vendo que não vão conseguir. Por quê? Porque mesmo que eles condenem Bolsonaro, a Câmara está absolvendo Bolsonaro. A verdade é essa, com essa anistia. E o Trump está do lado da Câmara. Então, ou seja, no final das contas, o que vai acabar terminando essa coisa toda é sem conseguir fazer o que eles esperavam, que é o consenso social de que Bolsonaro é uma pessoa inválida. Bolsonaro não pode ter nada, não pode participar da política brasileira, e eu acho que é possível que Bolsonaro ainda esteja inelegível ano que vem, mas certamente o Bolsonaro vai voltar mais adiante e as coisas vão se ajeitar aqui no Brasil. Por quê? Porque a tendência é essa, né? O mais importante nessa história toda a gente tem, são corações e mentes dos brasileiros. O povo brasileiro não quer mais a esquerda, não quer mais o Lula. Tá vendo os absurdos que o Lula e o Alexandre de Moraes estão fazendo. É questão de tempo para esse pessoal ser chutado para a margem da história. E aí, nesse momento, a gente vai começar a falar em punição pelos atos absurdos do Alexandre de Moraes. Ele tem que ser punido por isso, eu concordo. Com o devido processo legal, com todo o direito de defesa, com um processo que vai levar muito tempo para ter toda a produção de provas adequada e coisa e tal, sem nada de apressar, sem nada de correr, mas ele vai ter que responder por isso lá da frente.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.